Leitura do livro Curso de Iniciação à Espiritualidade, de acordo com os ensinamentos de Meixo Sama, Minoru Nakahashi. Continuação. A arte do jorei. Antigamente existiam alguns métodos que ajudavam na eliminação das impurezas acumuladas. No Oriente, é muito conhecida a técnica do mocha, uma espécie de incenso de ervas que é colocada sobre a pele para provocar leves queimaduras que se transformam em feridas por onde sai o pus. Outro método é a terapia com ventosas, na qual são aplicados copos aquecidos que produzem um efeito de vácuo na pele e abrem os poros para a eliminação de componentes tóxicos do organismo. Essas práticas aliviam temporariamente o mal-estar provocado pelas substâncias danosas que estão depositadas no interior do corpo, mas são métodos doloridos e pouco eficientes, de modo que a técnica mais utilizada é a da solidificação por meio de remédios e intervenções que praticamente transformam as toxinas em pedras dentro do corpo do ser humano. Chegamos então ao método oposto a todos os que foram expostos, o jorei, a força poderosa do espírito do fogo que queima e elimina as toxinas presentes no interior do organismo. Tomemos novamente o exemplo do coração. Este órgão pode sofrer vários entupimentos, o que significa que toxinas que se acumularam em certas partes internas ou externas, impedindo o exercício pleno de sua função, que é bombear o sangue. Sob o ponto de vista da medicina tradicional, esse caso exigiria uma cirurgia que abrisse o peito para remover ou substituir a parte afetada. Não existe procedimento que exclua apenas a toxina e restabeleça o órgão como era originariamente. Veja um exemplo de uma roupa que fica suja. Quando a lavamos, somente eliminamos as manchas e impurezas que estavam impregnadas no tecido. Não é necessário recortá-lo ou refazê-lo. A simples lavagem deixa-o novamente limpo. Da mesma maneira, funciona um método baseado na lei da purificação, que tem como base o jorei. Se o pulmão humano acumular toxinas que formem uma mancha na parte interna, ao canalizar a luz divina nesse local, as impurezas serão liquefeitas e eliminadas e o pulmão se recomporá perfeitamente. De acordo com Meixo Sama, isso ocorre pela força do espírito do fogo, que apesar de invisível, atua ilimitadamente. A pessoa tem o seu órgão recuperado simplesmente com a eliminação das impurezas, qualquer que seja. O pulmão, o fígado, os rins, o coração, o cérebro e etc. Sem necessidade de intervenção cirúrgica. A diferença radical entre os dois métodos fica então evidente. Um dissolve e elimina as impurezas, enquanto o outro as solidifica. Pode-se dizer que este último é um método tapa-buraco e não possibilita uma cura verdadeira. Compreender plenamente essa explicação é essencial para os Mamerito. Além disso, outra questão que deve ser assimilada é que a toxina solidificada aparenta uma rigidez semelhante à de uma pedra, e quando pressionamos o ombro, o pescoço ou alguma parte do corpo, é possível senti-la como uma bolinha ou nódulo muito endurecido. Essa condição é prejudicial, pois a região que possui esses pontos de solidificação fica com o fluxo de sangue parcialmente bloqueado, porque as veias e vasos sanguíneos que irrigam o local estão comprimidos e endurecidos. Dessa forma, o órgão enfraquece e perde a capacidade de funcionamento. A solução para esse problema se inicia quando a pessoa começa a ter febre. E aqui reside uma questão muito interessante, entender a sua função. Meixo Sama explica que a elevação da temperatura corporal dissolve os pontos com toxinas solidificadas. Dessa maneira, alguém que tenha um caroço endurecido no ombro, na cabeça ou no pescoço
e recebe jorei nesses pontos, tais nódulos, como dizia, entram em processo de dissolução, que tem como primícias a elevação da temperatura para ajudar no decurso da eliminação. Enquanto a toxina estiver no estado sólido, não é possível expeli-la naturalmente. Portanto, é preciso que ela derreta até ficar no estado líquido. Com isso, ficará mais fácil se locomover pelo organismo até encontrar uma saída do corpo humano. Para que compreendam o que lhes digo, elucidarei o exemplo mais comum, que é um nódulo solidificado na cabeça. Vários casos nos mostraram o poder da ação purificadora de forma muito clara. A pessoa recebeu jorei, o qual iniciou o processo de dissolução. Começou a ter febre alta, que ajudou a derreter e eliminar mais rapidamente aquelas substâncias tóxicas que haviam endurecido no local. Ao se tornarem líquidas, essas toxinas se moveram, atravessaram o crânio e foram eliminadas pelo nariz, como catarro ou sangue sujo. O pior desconforto desse processo pode ocorrer enquanto a toxina está se locomovendo pelo que chamamos toxivia, em direção à saída, e no percurso irrita os nervos, provocando dor e mal-estar. O corpo humano possui ligações nervosas em todas as partes e por isso sempre digo às pessoas que estão passando por uma purificação e reclamam de estarem sentindo dor para terem paciência, pois isso decorre porque as impurezas estão atravessando os seus nervos, o que pode lhe causar a sensação de uma algia, que vai estourar sua cabeça, arrebentar seu estômago, quebrar suas costas. Mas tudo isso não passa de impressão. Essa dor é apenas a manifestação da toxicidade das impurezas que estão atravessando o corpo. Por todos terem muito medo da dor e principalmente da febre, correm para tomar qualquer remédio que baixe a temperatura corporal e elimine o desconforto da algia. No entanto, isso não representa a cura da pessoa, e sim a paralisação do sintoma da doença. Esse é o conceito que deve ser muito bem compreendido por todos, para que, no instante em que ficarem gripados, possam aguentar o processo. E mesmo na ocorrência de uma febre de 40 graus, não cogitem a possibilidade de tomar qualquer remédio. Se aguentarem a dor de cabeça, o suor, a coriza e a alta temperatura, verificarão a saída abundante de toxinas e impurezas. Uma vez finalizado o processo, sentirão o corpo mais leve e mais disposto do que era antes da purificação, o que condiz com o estado de cura verdadeira. Vemos com isso a maravilha que é o jorei, porque após a purificação, todos se sentem melhores do que anteriormente sentiam, com mais vitalidade, clareza na mente e leveza no corpo. Justamente o contrário da condição observada em pacientes que tomam remédios. Para suspender a purificação, essas pessoas comumente ficam uma semana acamadas, medicando-se e após esse período, levantam-se muito pálidas, enfraquecidas, sentindo-se ainda muito mal. Acredito que todos vocês conhecem alguém que ficou hospitalizado por 1 ou 2 meses e, ao receber alta hospitalar, sentiu-se muito mal, debilitado e esgotado. Por que isso acontece? Conforme a explicação dada por Meishu Sama, a pessoa adquiriu mais impurezas em seu corpo, que o deixaram mais pesado. Além disso, carrega uma bomba interna que pode explodir a qualquer instante e sem aviso prévio. Toda essa explicação é oposta ao que foi pregado até hoje, e é por isso que sua compreensão é dificílima. Podemos dizer que se trata de uma diferença de 180 graus. Quando vivenciada, porém, constata-se que é algo realmente maravilhoso, e muitos membros que já passaram por uma purificação, a cada vez que eles experimentaram esse método, conheceram uma nova realidade, tanto em si mesmos como também em seus familiares. Assim, já não ficam mais temerosos de uma eliminação, ao contrário, esperam uma nova oportunidade de limpeza do organismo
a fim de obterem uma melhora na saúde. Portanto, a explanação de que a causa de todas as doenças é a presença de toxinas no organismo não possui nenhuma complicação. É de fato muito simples e clara. Também é facilmente compreensível que o objetivo do Jorei é a eliminação das impurezas, que consiste no único método existente que as elimina completamente do corpo humano. Alguns métodos denominados alternativos que incentivam o ponto vital do organismo, como por exemplo o shiatsu e o doin, mas além de não dissolverem as toxinas, contam exclusivamente com a força do ser humano. Obrigado pela presença de todos. Uma boa noite.